Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. O Bispo de Angra acaba de publicar a nota pastoral Partilha, Vem e Segue-me para o novo ano na Diocese, que começa a 1 de outubro e que tem por base a articulação entre dois grandes objetivos: ir mais fundo na pastoral social e desafiar os jovens a serem protagonistas da transformação. Dom João Lavrador é, de resto, nosso convidado deste Igreja Açores, mas por agora a atualidade da Diocese açoriana. Este é fim de semana de peregrinação na Ilha Terceira. Milhares de peregrinos de toda a ilha caminham até à Serreta, ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres. As festas começaram a 1 de setembro e terminam na próxima terça-feira. O fenómeno das peregrinações intensifica-se a cada ano que passa. Os motivos, esses, são diversos, garante o reitor, Padre Manuel Carlos Alves. As dificuldades da vida que nós vamos encontrando, cada um no seu espaço, na sua vida em concreto, e por isso também, por vezes, muito diferentes as situações, as causas umas das outras, mas sempre que atingimos os nossos limites e não nos queremos dar por vencidos, temos necessariamente de pedir auxílio a Deus. E através de Nossa Senhora, que é sempre a grande intercessora, mais fácil em termos emocionais, é a grande intercessora a quem recorremos, para que Deus venha ao nosso auxílio nestas dificuldades da vida. E, portanto, quando as pessoas se deslocam ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, vão normalmente em atitude de gratidão, alguns de súplica, mas a maioria de gratidão por aquilo que foi a assistência divina às suas vidas. O novenário de preparação e as próprias celebrações são pregados por diversos sacerdotes da ilha e com os mais diversos contextos. Em que os diferentes movimentos que existem na paróquia, e alguns que não existem, mas que estão implantados a nível de ilha, como por exemplo as equipas de Nossa Senhora, que preparam e organizam a novena, cada uma das novenas, escolhe o pregador e as temáticas a abordar. E depois, mais para o fim de semana, portanto, temos, enfim, já outro tipo de organização, porque o santuário fica aberto desde a sexta-feira às 8 da manhã até às 24 horas do domingo, portanto, só encerra no domingo à noite. E, portanto, aí depois já há várias missas. Por exemplo, em termos de peregrinos, o movimento do curso cristandade vai na sexta-feira em peregrinação ao santuário e chega lá por volta da meia-noite e, portanto, à meia-noite haverá missa promovida por eles a culminar a sua peregrinação. No sábado também à meia-noite haverá missa para os peregrinos que estão nessa altura, nesse dia, em grande número, a correr a pé até o Santuário Nossa Senhora dos Milagres. No domingo, portanto, temos missa logo da manhã, às 6 da manhã, para os peregrinos que passaram a noite no santuário. Depois, às 10 da manhã, para os paroquianos, para poderem também organizar a sua vida sem prescindir da sua prática dominical. E depois, às 4 horas da tarde, então, a festa, seguindo-se depois a procissão. O padre Gregório Rocha, um dos pregadores convidados das festas de Nossa Senhora dos Milagres, justifica a devoção com o colo de mãe. Não é só ir atrás de uma imagem, não é só ir atrás de Nossa Senhora, mas há uma concepção de mãe em Nossa Senhora, aliás, que a Igreja sempre ensinou e sempre pregou a maternidade de Nossa Senhora. Eu penso que é esta ânsia de encontrar algum conforto, ou algum carinho, alguma ternura junto de Nossa Senhora para colocar no regaço dela, em termos de proteção e de intercessão junto de Jesus Cristo, aquilo que são as preocupações e os problemas, os sofrimentos, as doenças e aquilo que preocupa a vida das pessoas e também, muitas vezes, levadas pelo
pelo agradecimento daquilo que as pessoas consideram ser a benevolência de Deus através da mediação de Nossa Senhora para com elas. O sacerdote que acompanha as equipas de Nossa Senhora apela também à compreensão do sofrimento e sacrifício dos peregrinos. Há aqui um místico de fé, sem dúvida nenhuma, mas também aparecem alguns sinais que poderão significar alguma imaturidade de fé, etc. Mas aí é uma questão muito sensível, porque nós não estamos no coração nem na mente das pessoas que vão ali pagar as suas promessas, como se costuma dizer. Muitas vezes vai ali no coração e na mente das pessoas muito sofrimento e muita luta que a gente desconhece, e por isso não é fácil e não podemos dar nenhuma classificação assim de uma forma leviana àquilo que leva as pessoas ali. Depois de um fim de semana de fé e de devoção, amanhã, segunda-feira, dia 11, terá lugar o Bodo de Leite, com o tradicional piquenique das famílias e tourada à corda. No dia seguinte, realiza-se a procissão em honra de Santo António, que encerrará então as festas deste ano. Zero Desperdício é uma ação solidária na ilha de São Miguel que junta mais de 100 voluntários num serviço diário de recolha de excedentes alimentares nos restaurantes e hotéis de São Miguel para entrega a famílias carenciadas. O projeto é da Associação de Séniores de São Miguel e é sua responsável Isabel Cássio. Este projeto, para além de distribuir comida às famílias carenciadas, impede que os alimentos vão para o lixo. Portanto, aquilo que nós fazemos é ir buscar as sobras à noite dos restaurantes, dos hotéis e das grandes superfícies. Durante a noite, esses alimentos são guardados na nossa sede dentro de frigoríficos devidamente acondicionados, uma vez que é tecnicamente impossível distribuir os alimentos depois do fecho da hora dos restaurantes, e são redistribuídos na manhã seguinte. Todo este processo é feito por voluntários. Portanto, há voluntários para a recolha, há voluntários para a redistribuição, e é feito também em parceria com entidades que nos ajudam, nomeadamente com a Câmara de Ponta Delgada, que nos cedeu as instalações, que é responsável pela despesa da água e da eletricidade, pela Junta de Freguesia de São Pedro e pelo Centro Social e Paroquial de São Roque. De momento, são estas as zonas às quais redistribuímos comida. Temos, obviamente, como objetivo alargar a nossa área de intervenção, mas para podermos distribuir mais alimentos, precisamos que mais alimentos nos sejam doados, uma vez que nós somos uns meros intermediários entre a quem sobra e a quem precisa. Uma distribuição de alimentos 365 dias por ano que exige um grande número de voluntários, neste caso, mais de 110, que apoiam diariamente cerca de 65 pessoas carenciadas. Por parte dos hotéis, restaurantes e grandes superfícies, é uma espécie de juntar o útil ao agradável. Há bastantes restaurantes, assim como hotéis e também as grandes superfícies que aderidam ao projeto, porque, como sabe, de acordo com a legislação higieno-sanitária, qualquer alimento que tenha sido confeccionado, mesmo que não tenha sido consumido, não pode ser reutilizado. E, portanto, tudo aquilo que nós vamos buscar iria diretamente para o lixo, razão pela qual isto se chama zero desperdício. Também queremos combater o desperdício. Os que têm aderido realmente em relação a este nosso projeto, estamos sempre a tentar divulgá-lo, até porque, para além da distribuição alimentar, é também hoje em dia muito bem visto, e então na nossa região em que o turismo tem progredido imenso, como sabemos, o dístico que nós fornecemos a dizer que o restaurante ou o hotel é aderente ao zero desperdício também é valorizado em termos da afluência da própria população local e também dos turistas estrangeiros. Zero Desperdício, um projeto da Associação de Séniores de São Miguel. Na Ilha Terceira, também a paróquia da Sé se organiza num projeto semelhante. Implementado há cerca de um ano, o pároco e vigário-geral da Diocese de Angra, Padre Hélder Mendes, elogia o esforço dos voluntários e dos restaurantes que, por vezes, produzem excedentes propositadamente para apoiar as famílias carenciadas da paróquia. Por um lado, excedentes e também generosidade por outros. E, portanto, é uma iniciativa que se enquadra neste âmbito e que, de um modo geral, nem é conhecida, também não fazemos porque seja muito conhecida. Todos os dias, por um lado, para instituições da freguesia e ao fim de semana para várias famílias da freguesia, há voluntários que passam os restaurantes, os supermercados, as pastelarias a recolher o que não se vende naquele dia e que depois chega, por exemplo, no caso concreto da paróquia da Sé, mais de 20 famílias todas as semanas
e a instituições no modo diário. Os empresários colaboram nesta causa? Sim, colaboram, aqueles que se inscreveram, se dispuseram a colaborar, alguns até fazendo bens propositadamente para, se não os têm, como excedentes, e outros, precisamente aquilo que não é vendido nesse dia. Hélder Fonseca Mendes, em entrevista ao Igreja Açores na passada semana, com o combate ao desperdício associado à solidariedade dos açorianos. Nelson Pereira, ainda diácono da Diocese de Angra, rumou à Ilha do Faial para ser vigário paroquial da Matriz da Horta e da Paróquia dos Flamingos, depois da sua ordenação no próximo dia 1 de novembro. O futuro sacerdote fica desde já a colaborar na ouvidoria do Faial, segundo o Ministério Diaconal. O jovem terceirense de 23 anos diz-se contente com a nomeação e quer servir as duas comunidades da melhor forma que sabe e que pode. Eu encaro de uma forma muito positiva. De facto, é para isso que nós realmente entramos no seminário, que estudamos e que queremos ser ordenados, é para servir o povo de Deus, e encaro esta primeira colocação ao serviço dessas comunidades da Matriz da Horta e da Paróquia dos Flamingos, como vigário paroquial, como uma forma exatamente de poder exercer o meu ministério e de poder servir o melhor que posso e que sei estas duas comunidades. Nasceu em São Mateus, na Ilha Terceira, e ingressou no Seminário Maior. Mas, ao contrário do que se possa pensar, Nelson Pereira não considera uma sorte estudar na Ilha Natal. O jovem diz ser um adiar da experiência importante que é de sair da zona de conforto. É uma separação que um dia teria que acontecer. Eu não considero até ser privilegiado de ter estudado na minha terra, quer dizer, digamos que as condicionantes das nossas ilhas assim o permitiram, de facto de ter nascido na ilha onde estive no seminário, que traz coisas muito positivas, do facto de estar próximo dos amigos, da família, mas também, por outro lado, condiciona esta experiência da distância, que é importante também para nós sacerdotes, que faz com que passe mais para a frente. E, portanto, neste sentido, por um lado é uma vantagem, por outro lado é uma desvantagem, que só agora, a ir para uma paróquia fora da minha ilha, é que vou ter esta experiência, portanto, do afastamento da minha terra natal. De qualquer forma, encaro isto de uma forma positiva. Penso que, e fiquei, por um lado, feliz desta primeira colocação ter sido fora da minha ilha, porque vai-me permitir, de facto, crescer e, de facto, aprender de coisas diferentes, de poder ter experiências novas fora da ilha onde nasci, e que vai-me também permitir crescer como pessoa e vai-me permitir também crescer no ministério. Nelson Pereira terá, acima de tudo, um papel a desempenhar na formação catequética na Ilha do Faial. Bem, nós dividimos, de certa forma, o trabalho pastoral pelos dois, e a meu cargo fica sobretudo a questão da catequese, também da questão juvenil, e depois também outros movimentos que vou acompanhar, mas sobretudo essas duas áreas, a catequese e a pastoral juvenil. E penso que os primeiros desafios vão ser estes, quer dizer, é tentar fomentar sobretudo a pastoral juvenil, sobretudo numa ilha que, à semelhança de outras ilhas mais pequenas, tem a dificuldade da falta de jovens e depois de jovens também participativos na Igreja, e portanto acho que vai ser o primeiro grande desafio, é conseguir de facto fazer um trabalho mais assíduo com a juventude destas paróquias. O jovem diácono e futuro sacerdote é apresentado hoje às duas comunidades no âmbito das festas de Nossa Senhora da Luz, no Faial. No decreto de nomeações para o novo ano pastoral, o bispo Dom João Lavrador nomeou o casal Manuel e Sílvia Sousa para coordenar o Serviço Diocesano da Pastoral Familiar e Laicado. Para Manuel Sousa, este será sobretudo um ano pastoral de continuidade no que toca à família. Pois esta notícia foi um seguimento do trabalho já desenvolvido pela equipa diocesana da Pastoral Familiar, e avançamos, enfim, com alguma alegria, mas também com a consciência da fidelidade que vamos encontrar
e da necessidade de dar continuidade àquilo que foram as ações desenvolvidas, procurar que se efetive uma rede territorial de pastoral familiar em toda a Diocese. Este trabalho já tinha sido, de facto, iniciado anteriormente, mas tem que ser concluído. Temos que incentivar a presença de uma equipa de pastoral familiar e cada ouvidoria e iremos tentar também procurar desenvolver ações de sensibilização para o papel da família no âmbito educativo e para a sua obrigação de criar soluções para a solução de problemas sociais. A prioridade da equipa da Pastoral Familiar e Laicado é a sinalização de todas as famílias carenciadas na região. É complicado de sinalizar. É complicado dar resposta a todas as famílias. Eu penso que nós pensamos que de facto, um primeiro passo e após estar a rede territorial de pastoral familiar em pleno a funcionar, poderá ser, de alguma forma, sinalizar e dar esta identificação de algumas famílias que possam estar em situações complicadas e dirigi-las para, as instituições e serviços de apoio apropriados. Mas sim, não estão de longe todas sinalizadas. É o sinal dos tempos, é o sinal da crise que têm passado as famílias e na nossa Diocese também não é exceção. O cônego José Medeiros Constância deixa de ser o responsável pelo Serviço Diocesano da Pastoral Familiar, mas mantém-se na equipa como assistente espiritual. É nosso convidado deste Igreja Açores, Dom João Lavrador, Bispo de Angra. Antes de mais, bom dia, obrigada por estar connosco aos microfones. Muito obrigado, para mim é uma grande Açores. alegria, um grande gosto estar convosco. Vai apresentar na próxima semana o programa diocesano, começa na segunda-feira na Ilha Terceira, depois vai apresentar também na Horta e em Ponta Delgada. Em que dias? Portanto, no dia 11, segunda-feira, iremos estar aqui para a Vigaria do Centro, nós chamamos a Vigaria do Centro, que será no seminário, portanto, em Angra. Depois deslocar-nos para São Miguel, portanto, para a Vigaria do Nascente, e depois para a Vigaria do Ocidente, então, que será na Horta, para a Vigaria realmente do Ocidente. Portanto, em cada uma destes polos, procurar realmente reunir o clero e desta vez é o clero e também alguns leigos que estejam ligados um pouco às secretarias das paróquias, porque uma primeira parte da nossa reflexão, que é mais do que reflexão, no fundo é uma apresentação da plataforma digital, portanto, para as paróquias. Portanto, nós estamos a tentar informatizar as paróquias. Mas já está executada? Já está concluída? Pois, neste momento, portanto, a empresa que tem a responsabilidade dessa plataforma, portanto, já esteve a ultimar, porque nós temos alguns itens, sobretudo a nível de documentos, que não são iguais aos do continente, e portanto teve que estar durante este ano passado a fazer essa adaptação. No fundo, é a plataforma que se vai adaptar realmente aos nossos documentos. Agora que penso que está tudo já resolvido, eu pedi para que viessem para apresentar aos padres, sobretudo, e naturalmente tendo em conta que há muitas paróquias que são alguns leigos que estão nas secretarias, para também eles estarem dentro disso, porque a ideia é esta, portanto, o futuro passa por aqui. Portanto, nós dentro de alguns anos ou estamos nas plataformas digitais, estamos na vida informática, ou então não existimos. E, portanto, eu tenho dito isto, e para mim é uma convicção, seja a nível diocesano, seja a nível de cada paróquia, portanto, nós temos que caminhar nesse sentido. Por isso é que eu gostaria de que, em breve, todas as paróquias em rede estivéssemos todos já com esta plataforma e com este serviço diocesano implantado. Portanto, essa é uma primeira parte que irá ser. Naturalmente que depois temos um outro momento, que será mais da parte da tarde. A parte da manhã irá ser orientada precisamente pela pessoa, portanto pelo Dr. Sérgio Cunha, que é ele o especialista, portanto é ele que é o dono praticamente do site, portanto, e da plataforma, e por isso ele é que vem realmente apresentar isso realmente aos padres. Da parte da tarde, então iremos apresentar precisamente o plano deste próximo ano.
Este ano reservámos menos tempo porque uma parte do plano é a continuidade do ano passado. Mantém-se. Portanto, a nível das estruturas de corresponsabilidade da Diocese, o Conselho Presbiteral e o Conselho Pastoral e depois com os ouvidores, portanto, foram de acordo que devíamos dar mais tempo a esta opção, que acaba por ser uma opção permanente, não é? Quando nós dizemos opção, não quer dizer que daqui a um ano, se formos para um outro tipo de prioridade, deixemos a pastoral social. Nós estamos a tentar sedimentar de maneira que estruturalmente e através portanto, podemos dizer, da mentalização das diversas comunidades, que se sinta que isto é uma prioridade e que as comunidades têm que ter bem definida como prioridade realmente a pastoral social. E viu-se que era necessário dar mais tempo, portanto nós iremos dar mais tempo este ano. Claro que acresce aqui, e por isso eu vou já adiantar, acresce aqui uma outra área que é a questão dos jovens. O próximo ano será o ano de preparação do sínodo dos bispos sobre os jovens, portanto, que irá decorrer, o sínodo dos bispos irá decorrer em outubro de 2018. Ora bem, nós não podemos desperdiçar esta etapa, ou este momento, para alertarmos os jovens, para alertarmos a Igreja no seu todo, a Diocese no seu todo, para a integração e para a importância dos jovens na vida da Igreja. E por isso é que nós vamos tentar compaginar, ou seja, harmonizar as duas realidades, portanto, pastoral social e juventude, e, de alguma maneira, na pastoral social, dar espaço para que os jovens tenham uma intervenção muito específica dentro da pastoral social. E depois, por outro lado, também, que a Igreja Diocesana tenha uma atenção também especial aos jovens dentro desta caminhada realmente para o sino dos jovens, não é? Eu acabei mesmo agora de publicar, já fui para os lugares e sobretudo para os parcos, uma nota pastoral precisamente evidenciando isto, estas duas áreas aonde o próximo ano irá trabalhar. Só para clarificar, a plataforma que será apresentada é uma plataforma que já existe e cujo modelo foi adaptado para a realidade da Diocese dos Açores? Sim. A plataforma já está. Eu conheço várias dioceses, entre umas, aquela de onde eu venho, que já tinha já estava há vários anos a trabalhar nessa plataforma. Portanto, neste momento, o que nós temos que ver é que, em primeiro lugar, não podemos perder o comboio que nós dizemos, não é? Portanto, nós temos que nos pôr a par com a maioria das dioceses portuguesas que já estão a caminhar nesse sentido portanto, por outro lado, como eu dizia há bocadinho, termos a consciência de que hoje o digital e hoje o informático é absolutamente necessário para a nossa existência e para a nossa comunicação. Sendo portanto, esta a diocese mais dispersa precisamente por isso Portugal, mesmo também. E isto não dispensa ninguém, mesmo as paróquias mais pequenas, é necessário para que amanhã elas tenham visibilidade e para que tenham realmente possibilidades de serem reconhecidas e terem possibilidades de comunicação, elas têm que estar nestas vias. Antes era o papel, antes era a pessoa levar a carta e fazer, era o documento que se me enviava e que trazia. Hoje não é. Hoje vai ser precisamente através de todas estas plataformas que vão fazer essa ligação e essa comunicação. Como é que o programa diocesano, o programa para o próximo ano pastoral, será implementado nas diferentes ilhas? Bom, ele vai ser implementado a nível da Diocese no seu todo, não é? Porque depois a Diocese tem, a partir logo a nível central, tem o Serviço Diocesano para a Pastoral Social. A ele lhe compete depois, na continuidade do ano passado, já agora fazendo esta ressalva, no ano passado nós fizemos algumas ações concretas em 3 polos também, para ajudar a dinamizar esta pastoral social, alertando, fazendo um inquérito e depois apresentando os resultados desse inquérito ou dessa sondagem sobre a realidade da pobreza a nível da própria Diocese. Este ano o que iremos essencialmente privilegiar é, portanto, o Serviço Diocesano com a constituição de um Conselho da Pastoral Social. O que é este Conselho irá ser constituído por todos aqueles que são os intervenientes na pastoral social. Desde as misericórdias, à Cáritas, às conferências vicentinas, à pastoral prisional, à pastoral da saúde, à pastoral, portanto, da mobilidade. Portanto, todos, eu agora provavelmente estou a esquecer-me de alguns, mas portanto, eles já foram até convocados, portanto, todos sabem, aqueles que pertencem, portanto, às casas de saúde, portanto, para articularmos em conjunto as ações que temos a desempenhar. Porque realmente a pastoral social tem todas estas vertentes. É o ser humano em todas as suas lacunas, podemos assim dizer, não é? Portanto, tudo o que é a deficiência dentro do ser humano, assim deve ser a atuação. Portanto, todos estes são importantes. Mas, por outro lado, também é importante ouvir.
Portanto, nós precisamos de articular, de futuro, uma pastoral social que ouça todos estes que estão no terreno e que estão a trabalhar. O que quer dizer também que o trabalho depois, na implementação das ações, tem que ir muito também por estes intervenientes. Portanto, depois, cada um destes organismos ou movimentos, cada paróquia, que deve ter também os seus serviços da pastoral social, cada ouvidoria, portanto, as próprias estruturas depois são chamadas realmente a implementar no terreno este trabalho. O que não quer dizer que depois, ao longo do ano, se vá fazendo algumas ações de sensibilização, alguma ação que porventura, a nível da ouvidoria, ou a nível de vigararia, ou a nível de paróquia, se deseje, e aí o serviço social, o serviço diocesano da pastoral social poderá ajudar, mas, portanto, será essencialmente isto. O importante aqui, cada vez mais, é preciso consciencializar as comunidades para a sua responsabilidade. Tudo o resto são ajudas, não é? Agora, a comunidade é que é o local concreto onde as pessoas vivem, onde as pessoas se cruzam, onde as pessoas realmente sentem o seu vizinho como vizinho e também sentem as necessidades como suas necessidades. Isso é que é o mais importante. Realmente o Padre Américo, eu lembro de uma frase dele, quando ele dizia que quem deve ser responsável pelos seus pobres deve ser precisamente a paróquia, portanto é que deve ter essa responsabilidade. E por isso é que eu também diria aqui que a comunidade cristã é que deve ser realmente a primeira interveniente na questão da responsabilidade para aqueles que são os seus carenciados, não é? Nesta questão da implementação, em termos práticos, os novos vigários episcopais têm um papel muito importante também. Naturalmente, como em todas as outras áreas da vida pastoral, portanto, eu penso que é necessário que nós tenhamos essa consciência de que portanto, há o pároco, que tem uma responsabilidade logo imediata dentro das populações, há o ouvidor, que tem realmente também a sua responsabilidade enquanto coordenação da ouvidoria, e depois temos agora uma expressão mais alargada e numa relação direta com os serviços diocesanos, precisamente o vigário. E por isso eu conto muito com os vigários para nós podermos articular o trabalho entre a vida diocesana e os serviços diocesanos e depois a própria vigararia. É isso que se espera deles concretamente? Sim. Sim, um dos aspectos, não é? Depois tem muitos outros, eles são a presença permanente junto do bispo para o ajudar no governo da diocese, a eles compete também dinamizar e estar presente nas ações que dentro da sua vigaria devem merecer essa dinamização, portanto tem muitos aspectos da vida pastoral, mas um deles é precisamente esse. Uma das novidades é também o Instituto Católico de Cultura. Como é que ele será dinamizado, implementado, retomado neste caso? Pois, ele é um retomar do Instituto Católico da Cultura. Portanto, os passos que estão a dar, portanto, para já temos o vigário para a formação. Foi precisamente a partir dele que começa a sentir-se a necessidade de que este Instituto, que já existe, que fosse revitalizado. Já tem o seu diretor, que depois irá expandir também com uma pequena equipa que ficará a fazer parte dessa direção, e naturalmente que iremos avançar para ações de formação que ficarão sob a orientação do próprio Instituto, não é? Uma delas, que já estamos a tentar, por isso é também mais, vou agora anunciar, como eu penso que também já o anunciei no passado, mas que é a possibilidade do curso de Ciências Religiosas, que será para professores de religião moral, que precisam de ter habilitações próprias, seja para futuros professores de religião moral, seja para candidatos a ministérios na Igreja, seja catequistas, portanto, pessoas e leigos em geral, portanto, pessoas que tenham responsabilidades na dinamização da Diocese e, naturalmente, leigos que queiram ter essa formação. Portanto, nós estamos agora a fazer o diálogo com a Universidade Católica para ver as possibilidades que temos para poder implementar esse curso e, portanto, o Instituto ficará logo com esta primeira responsabilidade de orientar e de estar à frente e nesse diálogo com a Universidade Católica. Depois haverá outras formas, terá que equacionar o que é necessário para uma formação permanente do povo de Deus a nível da Diocese. Portanto, isso irá ser agora estudado. Penso que o próximo ano será precisamente para isso, para que os responsáveis do Instituto, com o vigário episcopal da formação, poderem elaborar realmente um plano de formação para a nossa Diocese. E já há previsões da duração deste curso de Ciências Católicas? Isso aí ele é orientado pela Universidade Católica, portanto o curso terá a duração normal que tem o curso de Ciências Religiosas na Universidade Católica, portanto que será, salvo erro, de 4 anos, portanto, incluindo também, já tem a parte pedagógica, os estágios,
colégio e, portanto, tem essa parte toda. Eu penso que são 4 anos de formação. Claro que será ao fim de semana, portanto, para não abranger o tempo de trabalho, portanto, será, como a gente diz, pós-laboral, não é? Estamos a segmentar muito os serviços na Diocese de Angra. É uma tarefa muito difícil esta de articular todos eles a partir de agora, depois de já estarem definidos e segmentados. Não, quer dizer, porque isto é mais uma questão de consciência de todos os diocesanos e todos que estão portanto, no concreto da vida pastoral. Porque o que nós denominamos a Igreja como comunhão é precisamente isto. Quer dizer, quando a gente diz a Igreja é comunhão, e é a comunhão de todos, tem que começar logo por aqueles que são os primeiros responsáveis na vida pastoral, que têm o sentido de unidade, que têm o sentido de corresponsabilidade entre todos, saber que estamos em setores, mas ao mesmo tempo estamos ao serviço da Igreja no seu todo. São Paulo tem isto muito bem definido quando fala que a Igreja é como portanto, a Igreja é como um corpo. E um corpo que tem muitos membros, mas o corpo é um só. E cada membro trabalha para o corpo. Portanto, eu penso que esta imagem de São Paulo se aplica perfeitamente à nossa vida da Igreja diocesana e, portanto, é nesse sentido que nós devemos realmente sentir. Claro que depois exige da parte do responsável, desde o bispo, os vigários episcopais, os vigários episcopais e mesmo os ouvidores, portanto, todos os que estão nas estruturas de atuação, este sentido de unidade, este sentido de comunhão, este sentido de articulação também, não é? Mas existe também da parte das pessoas, claro que cada um está no seu setor, quer levá-lo o melhor que puder e tenta esforçar-se por avançar, mas muitos deles acabam por se tocar bastante. Eu este ano mesmo, na preparação deste próximo ano, do ano em que estamos agora a iniciar, acabámos por juntar desde a pastoral social com os jovens, com a pastoral da cultura. Portanto, no fundo é uma maneira de nós sentirmos que afinal há espaços e há, no fundo, interpelações, concretamente este ano, por exemplo, o caso dos jovens, que obrigam a que haja articulação de vários serviços. Portanto, nesse sentido, eu penso que nós temos de estar atentos e, sobretudo, temos de ter este espírito de igreja e este espírito de quem sabe que, afinal, o mais importante na igreja é a comunhão, a unidade entre todos. Mais uma vez, temos a pastoral social no centro das atenções no novo ano pastoral. Tem sido assim e será assim nos próximos anos? Eu penso que sim, porque, atenção, às vezes podemos pensar, ou ter a veleidade de pensar que nós resolvemos através de um programa, ou através desta ação ou daquela, ou desta exigência daquela, que resolvemos o problema da pobreza, ou da partilha fraterna, porque, atenção, a pastoral social é essencialmente, no âmbito da Igreja, é mais este chamado de atenção para as comunidades, para uma partilha fraterna, olhar para o outro como irmão. E, portanto, não é só o facto de termos uma pobreza gritante e de saber, naturalmente, esses são os primeiros que nós temos que atender, ou ter uma marginalização muito grande, ou exclusão. Não, é uma questão da comunidade saber que somos irmãos e, portanto, somos chamados à partilha. Portanto, mesmo numa comunidade, já me aconteceu, já vou contar este caso, numa paróquia da Diocese de onde eu vim. Um dia estava a falar sobre as áreas da pastoral numa paróquia, desde o anúncio à celebração, ao serviço fraterno e caritativo e à pastoral comunitária, que é um outro que também. E nessa paróquia dizia, mas Sr. Bispo, aqui nós não temos pobres. Né? E eu disse, não tem. Claro que depois começámos a conversar e vimos que a pobreza, claro que as pessoas estavam a pensar que a pobreza era a pessoa que não tinha que comer. Quando começámos a verificar, olhar para os jovens, para a marginalização, para aqueles excluídos, para os sem teto, para não sei o que por aí fora, então começaram a verificar que havia imensos analfabetos, que havia imensos que precisavam desta atenção. Mas outra questão era a seguinte, foi o que eu disse, meus amigos, mas mesmo que não houvesse aqui problemas de pobreza, há a necessidade da partilha fraterna. E tem que haver um serviço na comunidade que estabeleça, que alerte e que ajude a que esta partilha fraterna se faça. Ora bem, isto é uma continuidade sempre na comunidade. Agora, também temos a questão de que há, naturalmente, franjas de exclusão, temos franjas de pobreza e por aí fora. Portanto, que no fundo obrigam a uma atenção permanente. Por isso é bom que a gente se prepare para reconhecermos, e para mais na sociedade em que estamos. Não é? A nossa sociedade de hoje, dadas as suas características laborais, dadas as suas características culturais, dadas as suas características de segregação social, não haja dúvida que nós temos, no fundo,
estão sempre a reclamar algo que contraponha isto mesmo que nós vemos aí na nossa sociedade. E, portanto, tem que haver, da parte da Igreja, e mesmo de todos os serviços, a nível de públicos, uma atenção privilegiada àqueles que são os mais pobres. Porque, infelizmente, a organização social que nós temos cria muita pobreza e muita marginalidade. Dom João Lavrador, temos mais leigos a dirigir serviços diocesanos. O que é que isto significa? O que é que isto traz em termos concretos para a Diocese? O que traz é a visão da Igreja, em primeiro lugar. A Igreja é o povo de Deus que é constituído por todos os batizados. E, portanto, naturalmente que para estar à frente dos organismos não basta apenas ser só batizado, é preciso ter já uma formação, uma consciência, uma adesão e um empenhamento, e podemos quase dizer assim, um amor à causa manifestado para que possa estar nesses serviços. Mas o que é certo é que esta Igreja é o povo de Deus, que é corresponsável, toda ela, pela missão da Igreja. Ora bem, e nesse sentido, tomara eu que de futuro ainda tivéssemos mais leigos em tarefas que lhe são próprias. Por isso, nos serviços diocesanos, nas várias instâncias que não requerem absolutamente a presença de um sacerdote, porque alguns requerem mesmo a presença do sacerdote, porque tem a ver com a parte sacramental, tem a ver com a parte de atendimento, portanto, espiritual e por aí fora. Tirando isso, naturalmente o leigo tem o seu lugar e Deus queira que nós tenhamos cada vez mais leigos a assumir responsabilidade dentro do âmbito que lhe é próprio. Portanto, o que aconteceu este ano foi muito normal e eu agradeço muito porque alguns setores que estavam liderados por sacerdotes agora acabaram por eles, e este é que é o seu trabalho feito do sacerdote, que é acompanhar e ajudar até ao limite que possa então ter leigos que assumam a responsabilidade. Foi o que aconteceu e que é muito interessante. Portanto, os leigos foram sendo ajudados, chegou a um determinado momento e agora são eles que assumem essa responsabilidade e o sacerdote coloca-se no seu lugar, que é de ser assistente espiritual, o que não lhe tira menos trabalho. Portanto, o sacerdote, ao ser assistente, ele tem ainda mais trabalho do que está a dirigir, porque tem que estar muito atento, tem que estar sempre muito a colaborar, tem que estar sempre a animar e, sobretudo, tem que ter aquela base de aconselhamento espiritual e de ajuda que é próprio do sacerdote, não é? Vamos ter em breve a terceira edição das Jornadas da Comunicação Social. Este ano o tema escolhido foi a construção da verdade num mundo global, um tema mais do que necessário atualmente, porque estamos no mundo da pós-verdade, não é? Sim. É o tema desta edição, é um tema imperativo atualmente. Sim, não haja dúvida. E então para a comunicação social é absolutamente necessário. Ele vem um bocadinho de acordo com aquilo que foi a mensagem do Papa, embora agora descodificada um bocadinho, não é? Mas ao mesmo tempo também, claro que a gente sabe que o Papa é um grande conhecedor da cultura atual e, portanto, ele procura, é um homem da comunicação. E homem da comunicação, portanto, ele procura responder a determinados aspectos da cultura de hoje. E um deles, precisamente, é este. A cultura atual, já definiu e muito bem definida, que é a chamada cultura da pós-verdade, não é? Como já se diz. Portanto, o que quer dizer que estamos na cultura da opinião. Portanto, não da verdade, quando se deixa a verdade, é a opinião subjetiva. Ora bem, isto é terrível. É terrível. Em relação à questão da comunicação, é terrível em relação àquilo que deve ser a questão da articulação entre o comunicador e o ouvinte. A gente tem que perguntar, o comunicador tem que dar a sua opinião ou tem que procurar o facto, na verdade, nua e crua que ele tem? Essa é que é a grande questão. E é o principal valor da comunicação social. Mais ainda, que verdade é esta que nós estamos aqui? É interessante que o comunicador, tirando aqueles que estão ligados às ciências, tudo bem, mas normalmente o comunicador é um comunicador interpessoal. O comunicador é a pessoa a comunicar e o ouvinte, ou aquele que recebe a comunicação, é uma pessoa. Então a verdade é uma verdade pessoal. Quer dizer, então haverá ou não haverá uma verdade sobre o ser humano? Essa é que é a grande questão. Ou cada um pode entendê-lo conforme lhe apetece? Esta é a grande questão. Ora bem, a verdade sobre o ser humano, há aqui uma coisa muito interessante. Não é uma verdade por isso só intelectual. E é aqui que nós temos que nos situar. A verdade sobre o ser humano é uma verdade que abrange o ser humano na sua totalidade. E só pode ser apreendida quando eu me dou ao outro. Portanto, estamos perante algo que ultrapassa, que integra naturalmente a intelectualidade, mas integra também a afetividade, integra a vontade, integra toda a expressão, podíamos assim dizer, biológica, física da própria pessoa, com todas as suas expressões, os seus gestos, a sua forma de estar, com toda a sua emotividade. Tudo isto faz parte da verdade pessoal. Ora bem,
E tudo isto é isto que nós, no fundo, temos, pelo menos eu irei fazer uma pequena intervenção, onde procurarei chamar a atenção para isto, porque eu penso que isto é fundamental, onde a Igreja, através da sua forma de estar, tem um contributo a dar, porque a Igreja é muito perita em humanidade e, portanto, é perita nesta forma de comunicação também, tendo por base isto mesmo. E ser presidente da Comissão Nacional das Comunicações Sociais numa era da pós-verdade é um ato difícil. Pois, eu podia dizer que dentro desta comissão, eu comecei como sacerdote, como secretário desta comissão, num tempo diferente, portanto era nos anos 90, não é? Portanto, nessa altura, portanto, a secularidade, era chamada a secularidade, já se falava um bocadinho sobre o pós-cristianismo, né? Portanto já havia muito esta linha. Depois continuei, depois fui vogal já como bispo desta comissão. Isto é só para dizer que já tenho uma certa tradição e que me dá um certo apoio, vá lá, esta tradição dentro da comissão episcopal. E portanto, agora realmente pediram-me para prestar este serviço, ser presidente desta comissão, e agora apresenta-se já numa etapa diferente, né, da nossa sociedade, da nossa cultura, quando se joga a questão da pós-verdade. Ora bem, isto é um problema cultural, por isso esta comissão abrange a comunicação social, a cultura e os bens culturais. Isto é um problema cultural, e um problema cultural forte, que exige da nossa parte uma atenção privilegiada, não haja dúvida, é a realidade que nós temos aí, é o pensamento que está aí, mas precisa de ser ajudado através do confronto. E a Igreja, e reparemos que o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, teve uma influência muito grande a nível do pensamento forte, foi um homem que realmente, de alguma maneira, interpelou a Europa e sobretudo o pensamento europeu para a questão da razão, a razão e a fé, a razão e o mistério, por aí fora. Portanto, e, ao mesmo tempo, e já anteriormente nós tínhamos João Paulo II, começa o seu pontificado por ressalvar a questão do homem, o ser humano. A primeira encíclica dele é sobre o homem, não é? O Redentor do homem. E, portanto, uma grande parte dessa encíclica do Redentor do homem é sobre o ser humano, e o ser humano como um ser abrangente, um ser que tem muitas faculdades, e todas essas faculdades têm que estar harmonizadas e todas elas têm que ser atendidas no seu próprio desenvolvimento. Portanto, tudo isto é um desafio e que eu procurarei, junto com os que estão à frente comigo desta comissão, iremos tentando equacionar dentro das nossas possibilidades e dando as respostas necessárias para que se possa ajudar esta cultura, porque é isso que nós temos no diálogo mútuo, para que ela possa ser cada vez mais humana, não é? Porque a pós-verdade não traduz muito do humano. O ser humano é um sedente de verdade. Dom João Lavrador, o nosso tempo esgota-se rapidamente neste espaço de entrevista. O que é que deseja para o próximo ano pastoral, para o clero e também para os leigos que agora têm esta missão, dirigir alguns dos serviços diocesanos? Eu diria que coloquemos o nosso olhar em Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, é Ele que está no centro da nossa Igreja, que nos sintamos animados pelo Espírito Santo, é Ele realmente o grande animador, é Ele o grande, aquele que nos ilumina, sobretudo para encontrarmos o verdadeiro horizonte de todas as nossas ações, e que vivamos a alegria que o Espírito nos dá. O Espírito de Deus é o Espírito da alegria, e que sintamos que em cada ação, melhor conseguida ou não tão conseguida, que ela seja sempre fruto de alegria, porque está a ser feita realmente na nossa relação com Jesus Cristo. E eu diria que demos um espaço muito privilegiado realmente aos excluídos, aos mais pobres, que procuremos que eles encontrem na comunidade cristã o seu lugar, como diria o João Paulo II, o pobre deve olhar para a Igreja como a sua casa, portanto eles devem olhar para as nossas comunidades cristãs como a sua casa, e olhemos para os jovens realmente com uma atitude de esperança, dando-lhe o lugar que lhes compete realmente nas comunidades cristãs. Ainda em fim de semana de festa de Nossa Senhora dos Milagres, os terceirenses são muito devotos da Nossa Senhora dos Milagres e do santuário, que já é santuário há 11 anos. O que é que lhes quer dizer neste fim de semana? É uma grande peregrinação de todo o povo da Ilha da Terceira. Vão ao encontro de Nossa Senhora com este apelido Nossa Senhora dos Milagres, e o que eu quero desejar é que todos encontrem realmente o grande milagre. E o grande milagre que Nossa Senhora nos dá é a oferta do seu Filho. Não nos esqueçamos. E o grande milagre que ela nos dá é o seu sim permanente a Deus. E esse sim é tão abrangente e tão profundo que, se nós o fizermos, certamente vamos reconhecer que a nossa vida é verdadeiramente um milagre, que é o grande milagre do amor de Deus por nós e do amor que nós devemos ter uns pelos outros.
Muito obrigada, Dom João Lavrador, por ser o nosso convidado desta semana do Igreja Açores. Muito obrigado a todos. E nós regressamos na próxima semana com mais informação da Diocese Açoriana e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos ao meio-dia na sua Antena 1 Açores.